Quando você faz RJ, você mantém os benefícios fiscais que a empresa já tem, já? Sim, pode manter os benefícios fiscais. De zerar isso daí, depende de como ele tiver ali, tem alguns benefícios locais, município, tal, que o cara pode escrever ali, e a gente vai brigar para manter os benefícios também, porque uma cláusula que alguém coloque não é uma lei, né? Então, você botou uma cláusula aqui, se você acontecer tal coisa, a gente vai brigar por ela. A grande maioria dos benefícios mantém. Grande maioria. E por que é tão caro hoje para pedir uma RJ? Assim? Não é barato, não é um processo barato, né? É assim, versus o tamanho da dívida, é assim, o processo é mais ou menos o mesmo custo. Se você for fazer para um cara pequeno e grande, o trabalho da equipe pode ser muito similar. Então, não vale a pena muito para a empresa pequena, porque ela paga um preço que seria uma parte considerável do que paga a empresa grande. Para a empresa grande, média, não vou te falar que é de graça, mas é muito barato. É muito barato. Mas é porque dá muito trabalho mesmo? Dá muito trabalho. Na questão do advogado ali, tem que intervir o tempo todo, tem isso mesmo? São vários processos? É um processo mãe. Como, por exemplo, eu falei agora há pouco, eu tenho 8 mil credores, com 8 mil pessoas gritando no processo. E aí, mas aí você fala, bota a prova, faz isso, faz... É o dia inteiro. 1 ano e meio, 2 de briga o dia inteiro. Então cada um tem uma equipe, para cada um é trabalhoso. Aí vira uma organização de todo mundo que discutir aqui, vai chegar num dia e vai ter um veredito só para todo mundo. Aprova o plano daquele jeito, a negociação ou não, assim ou assado. Mas antes tem as discussões se a empresa merece ou não, se aquele credor tem direito de votar ou não, porque você vai brigar pelo teu crédito para provar que o número não tá certo, o dele tá errado. Um credor pode brigar com o outro. Então, assim, eu posso falar, não, esse banco tá falando tal coisa. Você pode, não é só a empresa com os credores. Então, o credor pode falar, olha, esse cara tá falando isso assim, isso assado. Então, vai... Mas não é tão caro os benefícios, assim, eu já vi que em várias situações não é que é necessário. É necessário. Você tem que fazer, é isso, é a única alternativa. Mas o que é o ponto negativo mesmo? Pô, você fez um RJ, esse aqui vai te prejudicar. Ponto negativo tem, mas não é a RJ que dá. Você talvez já teria ele de qualquer jeito se você continuasse sem fazer nada. Então, assim, a recuperação, eu já sei que eu vou bater a cara na parede, eu freio ou não freio? Você já vai bater. Então, assim, possivelmente nos bancos que você está negociando e que estão entrando na RJ, você não vai ter muito mais crédito, vai ficar lá numa lista negra, tal lista negra. Isso realmente acontece. Então, e você continua, no Serasa, você continua com o nome sujo, o nome não tá limpo, enquanto você estiver em recuperação judicial. Mas lá uma certidão negativa com efeito positivo. É isso. Então, assim, por quê? Existe uma prioridade de crédito. Então, assim, eu devo para 100 milhões de reais. Hoje eu não vou mais pagar, foi congelado. Se eu pegar, depois do pedido, 1 milhão novo, esse cara eu tenho que pagar. Esse cara pode me falir. E é vida nova a partir daquele dia. Então, por isso que a gente tenta organizar ao máximo, porque eu não posso mais fazer nada de errado. É mais seguro você emprestar dinheiro ou você fornecer para uma empresa em recuperação judicial do que para uma empresa cinzenta. Hoje você chega lá e fala, não sei se o cara vai bem ou se vai mal. Vou apostar. O cara faz a recuperação e você tá lá dentro. Por mais que ele não faça de má fé. Fala, pô, Rodrigo, me ajuda. Não, vou te ajudar, mas olha, a última vez que eu vou te mandar os brinquedos aqui, porque você já tá devendo muito. Tá bom. O banco vem aqui e fala que vai bloquear minha conta e vai dar um processo. Não é que eu queria prejudicar você, meu fornecedor de brinquedo, mas é uma coisa só. E o cara falou que ia congelar minha conta, que eu não ia pagar o funcionário. Pedi recuperação e eu não posso pagar você e não pagar o banco. Eu tenho que pagar todo mundo proporcional. Não pode ser, eu não posso escolher os meus amigos para pagar. Sim. Então, quando a empresa está cinzenta, ou a gente consegue montar uma solução e não vai mesmo pedir recuperação judicial, ou o ideal é você esperar para dar crédito pós-recuperação e aí você vai conseguir acompanhar. Se a empresa de chocolate mandar hoje, na teoria, os bombons e o ovo de Páscoa para Americanas, ela tem que pagar esse ovo de Páscoa de hoje. Não pode deixar de pagar. Esse não está na recuperação judicial, esse é crédito novo. Se o cara não pagar nem isso, aí vai para falência. Aí o juiz vai falar, olha, você já usou a segunda chance, não tem a terceira chance. Então depois da recuperação para frente, os compromissos têm que ser honrados, porque 100%. Senão existe um risco de você perder tudo. Sim, sim. E por que eu tava falando que é a prioridade de crédito? Imagina assim, olha, se eu tenho aqui dívidas, hoje em média, eu tenho assim, olha, na recuperação, eu tenho lá trabalhista, tem uma prioridade, quem tem garantias, então um banco que tem imóvel, uma máquina, um carro em garantia tem outra prioridade, e os outros não tem nada em garantia, chamado quirografários, ele tem um papel escrito, não vale nada.
Se eu empresto dinheiro para essa empresa aqui em recuperação e ele tiver um problema, eu vou receber lá em cima com os outros prioritários. O meu crédito melhora do que ser só um crédito de papel. O juiz pode falir a empresa e pegar coisas da empresa primeiro para esse cara que deu o crédito pós-recuperação e depois para os outros. Ele passa na frente na fila. Então, se hoje o cara tá cinzento, deve 100 milhões e eu fosse emprestar 1 milhão para ele, eu ia ser o 101 no final da fila. O certo é eu esperar e dar pós, que o cara é bem mais protegido do que isso. Mesmo que o nome tá sujo e tá o negativa com efeito de positiva. Ele é melhor eu dar o crédito, é mais protegido pela lei. A lei prioriza quem é o parceiro da recuperação. O cara pediu e eu continuo acreditando nele. Então, ele tem essa proteção dessa prioridade de crédito. Sabe que eu sei que é difícil, às vezes, pensar nesse sentido, assim, que o empresário vai usar dessa lei para, sei lá, em benefício próprio, pegar muito crédito. Vou pegar muito crédito com o banco e vou tocar o terror e depois eu abro um RJ aí. É quase uma ilusão isso, porque quando você quer e você tá bem, você não vai querer uma recuperação judicial. E quando você tá mal, o banco não te dá dinheiro. Eu vou pegar um monte de crédito. Talvez um outro consiga mostrar uma coisa que não é pra pegar, mas olha, deve ser um de cada difícil 1000. Demais, muito difícil. Né? O cara que tá bem não consegue dinheiro sozinho. Aí você vai pegar dinheiro com todo mundo, assim. O banco dá normalmente esse dinheiro com uma maior facilidade quando você dá uma garantia. Então você já tá dando o teu imóvel que vale 10 milhões pro banco te dar 5. Não é que você tá pegando um dinheiro que não existe, que não era teu. Sim. Então, sem garantia, você não faz grandes alavancagens assim. É porque existe uma possibilidade depois da RJ de você negociar essa dívida e essa dívida ser reduzida bem mais baixo do que o valor que você pegou, né? Isso existe em qualquer momento. Então, se você entrar hoje ali na internet, tem lá Feirão da Caixa, até 90% de desconto. Feirão do Banco do Brasil, que faz... Agora tá tendo o Desenrola Brasil, que o governo tá dando para alguns bancos benefício para poder limpar o nome das pessoas e aí você paga lá um valor simbólico. Você devia R$100, paga R$1 e limpa teu nome. Então, é a mesma coisa. O que acontece? Do valor fixo, do valor principal ou é dos juros? Então, do valor principal. Do valor principal. Então, assim, vamos fazer um desenho. Tem um mercado conhecido de mercado de crédito podre. Esse mercado de crédito podre tá dentro de recuperação e dentro de não recuperação. Qualquer pessoa que pegue um crédito e não pague durante um tempo, o banco não consegue receber 180 dias, 360 dias, esse crédito vai ficando podre. Eu tenho para receber, mas não acho o cara, eu ligo e não atende. Então tem esse mercado de crédito podre. O banco tem um negócio que é a lei da Basileia, a regra do Banco Central. Ele tem que manter uma regra, que é, eu pego o seu dinheiro, junto com o meu ou com qualquer um, e empresto para ele. Se ele não pagar, como é que eu devolvo o teu dinheiro? Que esse é o problema que falha os bancos, faliu agora nos Estados Unidos 2, 3 bancos, porque eu emprestei para um monte de gente que não vai pagar, vai falir o banco, eu não tenho como devolver o dinheiro para os investidores. Tem uma regra do Banco Central hoje, é mais ou menos 11 vezes do meu capital, eu posso operar, alavancar 11 vezes, nos Estados Unidos é 40 vezes. Então, por isso que lá o mercado é muito mais maluco. Mas, então, só que o Banco Central vem assim, tem a auditoria nos bancos de tempos em tempos. Fala, olha, tem um crédito aqui do seu Douglas que você não está recebendo. O que você pretende fazer com ele? Esse cara aqui eu tô quase recebendo. E o outro? O outro está em recuperação judicial. Fala, mas você não vai receber. Se ele está em recuperação judicial agora recente, você não vai receber. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor proporcional dele para guardar, para provisionar, que você tenha no caixa, porque se ele pediu dinheiro, o Rodrigo pediu dinheiro, eu tenho como devolver? Ou você quer jogar ali crédito podre? Eu tenho lucro, eu vou tentar jogar isso aqui em prejuízo para não prender, senão eu tenho 2 dinheiro presos, o que eu emprestei para ele e mais outro que eu tive que prender. Garantia. Funciona bem nos bancos que tem lucro, que aí ele consegue abater. Se é um banco menor, parece que não, mas alguns bancos não tiveram lucro nos últimos anos. Tem alguns bancos que pode ter problema, um banco menor, um banco de middle market aí. Então, se ele tem lucro, ele acaba fazendo isso. E ele vai limpando o balanço. Então, agora ele faz um feirão. E isso pode ser assim, eu já sei que o cara não vai pagar juros, multa, mesmo principal. Você tem interesse em comprar o seu crédito? Tem interesse em quitar aqui? Tenho. Então eu te dou 90% de desconto, 80% de desconto, tem várias negociações. Normalmente o 90% de desconto que a gente olha é de um cara que sumiu, né? O cara fugiu pro Paraguai e aí, porque ninguém acha nada dele. Mas você pode ter ali um desconto de 20, 30, 40, 50%, uma condição para um pagamento à vista. Por quê? Porque por que eu vou te dar 50% de desconto e continuar no risco de você me pagar? À vista eu te dou um desconto. Então existe em alguns fundos, a gente faz
a gente tem sociedade com alguns deles, que o fundo compra o crédito da recuperação judicial e refinancia para a empresa com maior desconto. Então ele vai lá à vista, dá o dinheiro para o banco, conhecido como fundo de crédito podre, dá o dinheiro para o banco não tem mais risco. Só que o banco de 10 milhões deu um desconto para 5 milhões. Então esse fundo pode refinanciar 5. Cobrar o juro sobre 5. Então tem como fazer essa alavancagem nessa troca. E o fundo e os bancos, o banco, vamos dar um exemplo, talvez de 100% da carteira dele, dá problema ali 5, 10, aquilo não é o foco do banco. Então alguns bancos, tem um banco grande, não vou dar nomes, mas tem um banco grande que ele criou uma empresa de recuperação de crédito que recuperava 30% a mais do que ele mesmo sozinho. Então por quê? Porque o cara é focado, liga o dia inteiro, a meta é de recuperação, de brigar em recuperação. Então eles fizeram uma empresa que hoje, no final até foi vendida, e ficou grande, foi vendida para outro banco numa época que ele precisava de dinheiro, que era uma empresa de recuperação de crédito. E essa empresa de recuperação de crédito comprava crédito do próprio banco e de outros bancos para recuperar, uma empresa de cobrança. Mas ele tem dinheiro para investir e tentar recuperar um pouco mais. Quando você compra uma carteira toda, que está lá o nome do Douglas, do Rodrigo, do A, do B, do C, faz um preço médio mais barato. Eu dou um descontão para o cara levar a carteira. Que pode ter coisa que vai recuperar e tem coisa que não vai recuperar. Ele vende um problema. Então, esse cara aqui se fala, olha, faz uma matemática. Olha, se eu pagar 3% de todo e eu recuperar aqui uma meia dúzia, já deu, o resto é lucro. Então, tem esse mercado do crédito podre. E aí isso agita bastante. Então, só tem uma prerrogativa, o pagamento tem que ser à vista. Quando o banco vai fazer para a pessoa física, se você tiver endividado, com um problema, está endividado, você fala, como é que eu vou pagar 100 mil para o banco aqui? Normalmente você tem algum atrasinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você fala, vou vender meu carro que vale 40 mil. Eu vou lá, banco, eu tenho 40, mas é à vista, quer? O banco pode pegar. Eu devia 100. E pode ser que ele aceite 40, na condição de quê? De ser à vista. Se eu tô devendo 100 e falar, parcela para mim, ele continua no risco de eu não pagar. Uhum. Então ele não vai dar desconto nenhum. Ah, mas na RJ isso é lindo. Você dá um fôlego pro cara, o cara trabalha um tempo sem pagar, né? Sem precisar pagar essas contas. Dá pra ele ficar robusto, né? E, sei lá, pô, num momento bom pra ele juntar uma grana e falar, mano, aqui, ó, te devo 1 milhão. Eu sei que você parcelou aqui pra mim te pagar em 20 anos esse valor, mas aqui, eu fiz um caixa aqui, toma 100 mil aqui, tá tudo certo? Com ele pagar do próprio caixa, é um pouco diferente. Eu tava falando que um terceiro paga por ele, que é um refinanciador. Sim. Para ele pagar do próprio caixa, também pode, só que tem que ser aprovado no plano. A gente chama de leilão holandês ou leilão reverso. Caso já fica programado, vou pagar em 10 anos. Caso tenha uma sobra de caixa, eu posso oferecer para quem me der mais desconto para tentar limpar a empresa. Isso pode prever.